Olá pessoal, muito boa noite, é o João, falando aqui pelo canal dos Mistérios de Deus. Vou alinhar essa câmera aqui. Eu tava rindo do comentário da irmã, ele falou, João, você ri demais, você deve ter muita unção. Eu falei, tá bom, né? Obrigado. Ahn, Seja bem-vindo então ao canal. Foi engraçado, né? Bem-vindo ao canal então, os Mistérios de Deus, canal do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele passa as mensagens que ele quer passar e esse canal ficará em pé até o dia que ele quiser. Tudo que fazemos aqui, fazemos para a glória dele e a glória dele somente, tá? Bem-vindo então. Hoje, interessante, eu estou trabalhando na tradução, em 3 traduções muito interessantes, tá? Que eu vou passar aí para o live. Vai ser bastante mostrar isso, muito bacana mesmo. E tá aí, eu deixo uma pergunta para vocês. Qual que é o pecado mais alto que existe? Né? Eu li isso, assim que eu li isso, que o senhor falou isso, deu um pulo para trás, você não pensa as coisas, né? Mas qual que é? É claro, quem vai falar isso vai ser, a resposta é dele mesmo. Mas qual é o pecado mais alto que tem? Né? Eu vou falar sobre isso no live, vou deixar vocês pensando aqui um pouco, e ele tem uma resposta para isso, né? É incrível isso aí. É muito interessante as coisas que eu venho falando, então a maioria dos profetas estão falando em guerra, eles estão falando em guardar suprimentos. Muita gente pergunta para mim quanto tempo tem que guardar, o máximo que você pode, ele mesmo falou isso, né? O máximo que você pode, se você conseguir guardar por um ano, você guarda por um ano. Você tem que fazer é só obedecer ele e você faz o máximo que você pode depois que acabar para todo mundo. Então você clama o nome dele, ele vai te ajudar como ele tem prometido. Então a gente gosta, né? Até eu mesmo. Quando é tudo específico, não tem específico, é fé, né, gente? As coisas por fé. E você faz o máximo que Deus tem te colocado, a bênção que ele tem te dado em tuas mãos. O mais importante é obedecer a ele. Teve outra pergunta também. Deixa eu ver, eu não lembro assim. Mas aí tem uma sequência de eventos que o senhor sempre repete. Eu vou falar também no live. Que a primeira coisa vai acontecer uma guerra em Jerusalém, depois o evento inaugural, que vai ser na cidade de Nova York, ou seja, no bairro de Manhattan, e vai até destruir o prédio do Trump, e parece que o Trump também vai ser morto nesse evento. Então tem coisas tipo que o senhor já vem falando, eu vou traduzir isso, eu estou já trabalhando no texto, tá? Nessas coisas que estão vindo para acontecer. Muito bem, então, nós estamos realmente muito perto, viu, gente? Muito perto. Estamos aqui falando então do Dmitry, então vamos terminar o livro do Dmitry, porque ele falou da guerra, que nós vamos passar nela agora. E nós estamos para acabar já, está na página 70. Acho que mais duas gravações, a gente acaba. E vocês vão ter aí um contexto que quando a gente passar mais ou menos o que está passando, se for esse o caso, lembre-se então que outros irmãos já passaram por isso também. Foi o caso dele, quando ele estava sendo espancado na delegacia, ele já não aguentando mais, ele lembrou do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso deu conforto para a alma dele, né? Então, é sempre bom a gente preparar nesse sentido, né? Estamos nos momentos finais, aqui, que ele está no país dele. Eu acredito que o título acho que é Tristeza Começou, né? Uma coisa assim. Eu nem lembro o que aqui. Bom, vamos voltar lá. Eu acho que nós estamos nos momentos finais de que ele vai ser tocado do país dele, porque é a vontade de Deus. Então, ele foi pedido para comparecer à delegacia. Ele sempre estava indo para a delegacia, toda hora indo para a delegacia, ia lá, batiam nele, mandavam ele de volta para casa, passava um pouquinho, chamava ele de novo, ia lá, eles batiam nele, torturavam ele, mandavam ele de volta para casa, toda vez assim, né? Uma hora quebrou 3 costelas, e etc. Mas o Senhor sempre com ele. O anjo Gabriel do lado dele, sempre. O anjo Gabriel falava tanto que ele que até falou que a voz do anjo Gabriel ficou familiar.
Ele já sabia quem era. No dia 6 de julho, acordei com uma grande inquietação. Sabe quando a alma da gente fica assim, você sabe que alguma coisa está para acontecer? Uma tristeza pesada, embora eu não pudesse explicar meus sentimentos de pavor, eles ficaram comigo o dia todo. Você já sentiu assim também, né? Tem algo errado, assim, desconfortável. Por volta das 22 horas, um homem que trabalhava para a polícia chegou à porta. Senhor Dudman, ele disse, amanhã, às 8 horas da manhã, você deve comparecer à delegacia e se reportar ao capitão Sandru. Minha tristeza profunda aumentou. Ele falou. Não consegui dormir, mas optei por não falar para a Maria, que é a mulher dele, e as crianças o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, fui para a rodoviária, orando enquanto caminhava. Isso foi em julho de 1980. Peguei um ônibus para Suceava. Quando cheguei lá, fui até o capitão Sandru. Fui levado para uma sala e mandado confessar. Você foi denunciado por ter negociado com estrangeiros e por transportar Bíblias. O policial disse que tinha provas dos crimes. Ele começou a ler uma carta que eles haviam recebido de um cristão, dando todos os detalhes do meu contrabando de Bíblias e as atividades de Bíblias, incluindo o que eu tinha comido no café da manhã, almoço e jantar. Dizia que tínhamos ido pescar, demos a ele peixe frito para levar para casa e um pote de geleia para a esposa. Talvez o mais tragicamente de tudo é que o nome do irmão Dieg estivesse incluído. Eles perguntaram sobre todas as literaturas cristãs para confiscar. Então aqui está um cristão traidor, né? Deixa eu ver se o cristão escreveu policial ou a carta foi pegada. É uma das duas, né? Deixa eu ver aqui, policial. Foi denunciado. Então foi um cristão, parece que traiu ele aí. Porque você é cristão, precisa nos dizer a verdade. O policial perguntou para ele, se não é cristão, você tem que falar a verdade. Eles perguntaram como as Bíblias eram transportadas, que estrangeiros cristãos eu conhecia e que reuniões eu tinha participado. Mas do que se diz respeito às minhas respostas, eu poderia muito bem ser sido surdo e burro. Quando eles observaram meu silêncio, começaram a me chutar, cuspindo na minha cara e me batendo. Se você é cristão, por que não pede ao seu Deus que o salve de nossas mãos, das mãos do diabo? Eles zombaram. Depois de me baterem tanto até eu ficar inconsciente, eles jogaram água fria em mim, então começou a me bater tudo de novo. Por 5 meses, essa agonia continuou. 5 meses, gente. Ia para a delegacia, apanhar, voltar para casa, ia para a delegacia, apanhar, voltar para casa. Pareceu-me que esses dias nunca acabariam. Eles me torturariam por dias até o ponto da morte, e então me mandariam para casa para me recuperar. Assim que eu começo a ficar um pouco curado, tudo começaria de novo. Eu e minha família estávamos desesperados, mas pela sua graça, eu mantive minha promessa a Deus, e o seu Espírito Santo me avisava que certamente seria vitorioso. Durante uma das minhas vezes em casa, tomei a decisão difícil de confrontar Pop Livio, o homem que escrevera a carta sobre mim e dos missionários. Então aqui está o traidor cristão. Quando eu cheguei à casa dele, em Kluev, ele estava indefeso. Ele não sabia o que dizer para mim ou como se livrar de mim. Você percebe o que fez? Eu encurralei com perguntas frustrantes. Você vê o que o diabo fez de você? Você não tem medo do dia em que Deus lhe perguntará o que você fez, por que você fez isso? Chegará o dia em que você terá que responder por todas as coisas terríveis que fez. Enquanto conversava, o genro Liviu entrou pela porta.
ouvi o sussurro de Deus no meu ouvido: saia daqui o mais rápido que puder. Levantei-me rapidamente e saí correndo. Eu tive que andar uns 5 quilômetros até a estação de trem. Então aqui mais uma vez o Espírito Santo falando: cai fora rapidinho, né? Enquanto o trem se aproximava da cidade de Sucoeva, onde eu tinha que pegar o ônibus, o anjo do Senhor falou comigo e me disse para não descer em Suceava. A polícia está te esperando por você. Esteja alerta, porque o Senhor irá protegê-lo de uma maneira que você acha que não é possível. Agradeci ao Senhor e decidi parar na estação depois de Suceava, em Bacéia. Quando passamos por Suceava, vi 3 policiais em pé na plataforma. Quão trágico teria sido para mim ter sido preso sem minha família saber. Viajei mais meia hora até Versti, onde tive que trocar de trem. Quando comecei a descer, senti uma mão me puxar de volta. De repente, o trem que eu precisava embarcar se moveu ao longo do lado e eu pude entrar nele sem ser visto. O Espírito Santo segurou ele o tempo suficiente de um outro trem vir e cobrir a vista dele. Incrível, né? O Senhor sempre ajudando ele. Após cerca de 20 minutos, o trem parou por um sinal: saia daqui. Ouvi o Senhor me orientar: a polícia está na estação. Saí. Naquele momento, o trem recomeçou. Voltei para casa pelos campos de milho, sem ser visto. Estava molhado porque tinha chovido, mas finalmente cheguei em casa. Quando cheguei, encontrei Maria chorando. Fiquei preocupada com você, porque desde que você partiu, a polícia estava procurando por você. Pior que isso, os policiais estão estacionados nas casas dos vizinhos, vigiando você. Maria, nós apenas temos que confiar em Deus, seremos vitoriosos e precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Realmente é uma situação muito difícil, né, gente? A polícia está atrás de você, entendeu? Então isso aqui é o seu dia cotidiano, é esconder de polícia, e Deus está sempre te alertando, mas aí é o seu dia cotidiano é assim: esconder, 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 e o Senhor sempre te liberando. Eu comi jantar e fui para a cama. Já estava ficando tarde, mas não conseguia dormir. O nosso cão latia furiosamente. Pelas latidas, eu sabia que alguém estava andando ao redor de casa. Capítulo 7, uma questão de vida ou morte. Vai ficar muito interessante isso aqui, né, gente? Às 5:30 da manhã, um mensageiro do departamento de polícia bateu na porta de frente. Reportou-se ao coronel às 7 horas da manhã. Ele retrucou, girando nos calcanhares e marchando. Então aqui está novamente. Agora é um outro coronel que vai vir atrás dele. Uma questão de vida ou morte, capítulo 7, conseguindo aqui. Me vesti, depois da oração, disse adeus à minha família e segui para a rodoviária. Meu coração doeu tanto quando saí a casa que eu nem consegui olhar para trás. Ao chegar no Suceava, tive que é certa. Aqui está eu mais ou menos 15, andou 15 minutos andando. Senti-me tão fraco e cansado que mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Então, quando finalmente cheguei, não havia alguém para me deixar entrar. Depois do meu coração, ouvi uma voz familiar. Então, essa voz familiar é do arcanjo Gabriel. Eu não disse para você não ter medo? Tantas vezes estive com você e você foi vitorioso. Agora jogue fora seu medo e acredite em mim completamente. Jesus é o seu Salvador. Não testemunhe o que eles pedirem. Apenas lembre-se do sangue que ele derramou por você e por todo o mundo. Esta é a sua salvação. Essa é a sua salvação. Quando entrei na delegacia, muito bacana isso aqui, né? Que bom de favor. Quando entrei na delegacia, fui para o segundo andar, entrei em um escritório onde havia várias cadeiras.
Não sentindo força nenhuma, sentei-me em uma das cadeiras. Assim que me sentei, sem nem mesmo um momento para recuperar o fogo, uma porta se abriu e um homem robusto, de um bigode, apareceu parecendo furioso. Eu ouvi clamar meu nome. Sou o coronel Voyner. Ele latiu para mim. Interessante ele falou isso, né? Gritado com ele, né? E fui designado para o seu caso. Tenho certeza de que meus colegas não conseguiram tirar nada de você. Eu o farei. Você vai até me dizer o que não sabe. Não se preocupe, Dudeman. Eu vou cuidar de você. Aqui está então a ameaça do coronel para ele. Ele ficou furioso. Agora você vai me dizer. Ele repetiu várias vezes. Eu balancei minha cabeça. Não. Não se preocupe, dizia ele. Não se preocupe, você me dirá. Ele continuou a me chutar até ficar cansado. Incrível, né, gente? Chutou ele até ele ficar cansado. Então, 2 coronéis diferentes me bateram. Pode ter havido outros, mas na verdade não me lembro. Eu só sei que eu carrego as cicatrizes em meu corpo até hoje, que continuam a me causar dor, ferimentos de hérnia causada pelos golpes das botas. Então ele pôs a notícia aqui, a polícia secreta da Romênia usa botas como o SS nazista usava, feito especialmente para a tortura humana. Comecei a vomitar e perder a consciência. Quando acordei, eles me colocaram em uma pequena sala de cimento com espinhos saindo das paredes para impedir que os prisioneiros se inclinassem. Não havia espaço suficiente para me sentar, então eu tive de ficar em pé. O chão era uma grande barras de ferro e água fria do rio corria sobre essas barras, sobre meus pés descalços. Havia também água pingando lentamente de cima para minha cabeça. Depois de algum tempo, minha cabeça ficou completamente dormente. Minhas pernas ficaram inchadas. Tortura mesmo. Ele tinha de ficar em pé, se ele encostar nos espinhos, tinha de ficar em pé, os pés dele estavam na barra de ferro onde o rio passava, ainda tinha água caindo em cima dele. Não tenho ideia de quanto tempo estive lá, mas quando eles me tiraram da cela, eu estava tão fraco que desmaiei. Eles disseram, suas pernas estão azuis. Você está com frio? Vamos aquecê-lo. Olhando para mim com desprezo, eles me amarraram na cintura e me levantaram, me suspenderam no ar e bateram nos meus pés com mangueiras de borracha. Você é um cristão? Você deve nos dizer a verdade. Nós vamos mostrar-lhe que tipo de Deus está fazendo você manter as informações de nós. Ele vai conseguir tirar você. É uma pergunta. Ele vai conseguir tirar você de nossas mãos? Um deles começou a me bater, começou me batendo na cabeça com uma coronha de seu rifle. Estava cortado e sangrando, desmaiei novamente. Quando comecei a ver, senti que meus olhos estavam cobertos de sangue. Não queria abri-los para medo de não poder ver mais. Além do mais, se eles vissem que eu estava voltando, eles me espancariam novamente. Orei o que pensei ser uma oração final. Quer dizer, ele achou que agora ele estava morrendo mesmo, né? Deus, eu sei que estou morrendo. Se fiz alguma coisa errada ou se o desagradei de alguma forma, por favor, me perdoe. E, por favor, cuide da minha esposa e filha. Ouvi alguém... Aí ele continuando aqui. Terminou aqui, essa foi a oração dele, né? Então a oração, ouvi alguém chegando, eu não me movi um músculo, eu estava esperando o fim. Dessa vez não podia escapar, mas eu estava enganado. O homem não me golpeou. Em vez disso, ouvi-o dizer,
Você não sairá daqui até me dizer quem traz as Bíblias russas e para onde você as leva. Que estrangeiros você conhece? Qual é o seu relacionamento com eles? Quais outros romenos estão envolvidos com esses estrangeiros? Farei você me contar tudo o que lhe pedi. Quando ele saiu, a voz falou comigo novamente. É o do arcanjo Gabriel, né? Não tenha medo, porque o tempo é curto, não vou deixá-lo, mas permanecerei ao seu lado. Não se preocupe com o que dizer, porque eu vou colocar as palavras certas na sua boca. Depois de 2 dias, naquele quarto sem comida ou água, outro coronel veio e me levou para o escritório dele. Ele se apresentou como Coronel Sandru e começou a me fazer todo tipo de perguntas, nenhuma das quais eu respondi. Quando ele viu que eu não falava nada, ele começou a me bater com um chute, com um clube que tinha pinos de metal ligado a seu fim. Nossa, então aqueles bastão com pino de metal na ponta, né? Quer dizer, onde batia, cortava. Toda vez que ele atingiu minha cabeça, me deixou sangrando. Ele me bateu uma meia dúzia de vezes na cabeça, no braço. Então ele saiu, me trancando no seu escritório. Eu pensei comigo mesmo, fui preso, fui espancado. Agora tudo o que resta é morrer, que eles me matem. Deus, implorei, trabalhei para você e agora você me permitiu cair nas mãos comunistas, por que devo ser torturado assim? Mas quando eu estava na minha hora mais escura, uma luz aparecia na sala e uma voz alta dizia: seja forte, fortaleça-se. Eu vim para ser sua ajuda e estar com você. Quem é você? Ele perguntou. Eu sou o anjo Gabriel, o comandante do exército celestial. Fui enviado para protegê-lo, para impedir que você tenha medo. Eles virão em pouco tempo para tirá-lo daqui. Não conte nada a eles, nem escreva nada para eles. Em alguns instantes, o coronel entrou no escritório e me disse para ir com ele. Ele me levou ao escritório e disse: na mesa há um pedaço de papel e uma caneta. Senta-se e escreve tudo o que você sabe. Sentei-me na cadeira e escrevi. Ele escreveu assim: de todas as perguntas que me foram feitas, nem sei a resposta de nenhuma delas. Eu não sabia nada, né? Então assinei meu nome, Dudman Dumitru. O coronel, e coloquei a caneta no chão. O coronel pegou o papel da mesa e o digitou. Quando viu que não havia nada, ele ficou furioso. Ele me bateu com os punhos, ele me chutou, ele cuspiu em mim e disse: você ainda está aguentando e não quer nos contar nada. Você diz que o que não sabe? Ok, bem, depois que eu terminar com você, você vai se lembrar de tudo. Depois de me bater de novo, ele me deu um pedaço de papel e me disse para escrever. Não terminei de escrever porque quando o coronel Volvia viu que eu escrevia a mesma coisa repetidamente, ele começou a me bater e bater a minha cabeça na mesa. Então ele me levou até a porta, enfiou meus dedos na fenda e bateu com força. Quer dizer, põe os dedos, né, na porta, ele fechou a porta com força. Ele também cutucou pinos nas minhas unhas e disse: você ainda está agindo de maneira inteligente? Escute, se você não começar a falar, tudo estará acabado para você. Você verá o que vai acontecer. Ele segurou meus dedos na porta enquanto ele me chutou na parte de trás. Eu não sabia o que fazer, a dor era tão intensa. Eu podia sentir as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas eu não disse nada. Ele me batia até que ele se cansou e saiu. Outro veio e me levou de volta à minha cela,
dia após dia, eles tentavam táticas diferentes. Quer dizer, isso continuou dia após dia, gente. Usando medidas diferentes de tortura, tentavam todo tipo de experimento inteligentes, mas seu tormento mais repetido era simplesmente me derrotar até desmaiar. Como sempre, eles jogaram água fria em mim até eu recuperar a consciência, então eles retomavam a bater nele novamente. Quando olho para tudo isso, sei que Deus encurtou os dias ou eu teria morrido. Deus me manteve vivo. Somente sua força me levou à vitória. Um dia fui levado da minha prisão para o escritório onde havia 7 pessoal, todos policiais. Cada um deles tinha o rosto de capitão ou coronel. O coronel Voina, responsável pelo meu caso, me disse com uma severa voz: escute, se você não escrever o que sabe sobre essas Bíblias e missionários estrangeiros, eu lhe dou minha palavra na frente dos meus colegas, eu vou acabar com você. Fiquei sozinho momentaneamente e ouvi vozes da sala ao meu lado. Consegui distinguir a voz da minha esposa e eles estavam gritando com ela. Parecia que estavam batendo nela. Então, pelos sons, eu peguei que eles a mandaram para casa. Então os policiais voltaram. Escute, Dmitry, disse o coronel Vonoia. Maria nos contou tudo e nós a mandamos para casa. Agora você também conta e nós o deixaremos ir para a sua casa também. E o Dmitry falou, se Maria sabe, ela sabe, eu não sei de nada, mas se ela já disse a você, por que você ainda está me perguntando? É bem inteligente ele, né? Então vocês conspiraram juntos sobre o que nos dizer, não é? Fiquei intrigado com o que ele disse, mas ele não me deu tempo para pensar muito. Mais tarde, Maria mais tarde me explicaria o que o coronel quis dizer. Agora comece a escrever, o oficial me ordenou. Embora estivesse com medo, não escrevi nada que era ao gosto do coronel. Quando Voina viu que eu estava escrevendo a mesma coisa que antes, ele ficou muito zangado e começou a me bater com tanta força que pensei que não aguentaria de dor. Quando acordei, o anjo estava lá novamente. Quando finalmente pude ver, notei que um médico estava injetando uma agulha em mim. Não mexa muito, você já tem 9 costelas quebradas. Fique parado e deixe-me cuidar de você. Se você se mexer, causará sangramento interno e isso vai te matar. Depois que o médico enrolou minhas costelas, eles me enviaram para casa. Já era noite quando saí da delegacia. Eu tive que caminhar até um ponto de ônibus. Por causa do espancamento, lutei para chegar lá antes do último ônibus sair. Quase que não chegava a tempo. Quando o ônibus parou perto da minha casa, eu estava tão rígido que não conseguia nem sair. Alguns homens com uma carroça no ponto de ônibus me ajudaram a descer do ônibus, colocaram na carroça e me levaram para casa. Quando cheguei, os homens me ajudaram a entrar em casa e me levaram para a cama, mas Maria não estava lá. Perguntei a Virgínia onde ela estava. Ela falou que 5 policiais chegaram hoje de manhã e a levaram com eles. Eu estava apavorada. Ela disse... deixa eu ver onde a gente pode parar aqui. Acho que a gente pode parar aqui. Então aqui vocês podem ver que ele foi espancado de novo. O anjo Gabriel do lado dele, para ele não falar onde estavam as Bíblias ou quem eram os missionários. Ele não falou e ele ficava apanhando do jeito que estava aqui. Ele desmaiava, ele jogava uma água fria nele, ele acordava, eles batiam nele mais. Ele voltava assim, desmaiava e ficava nesse tempo assim. E nisso foi meses, viu gente? Meses. Muito bem, a gente continua com o próximo vídeo. Estamos realmente chegando aqui na conclusão da vida dele no país dele. Eu acredito que depois disso aqui, depois de um certo tempo, aí o Senhor abriu a missão dele, que era para vir para os Estados Unidos. A gente fica por aqui.
Um forte abraço a vocês, tá? E que a paz e o amor do nosso Senhor esteja com todos vocês. A gente foi aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.